Olá, eu sou Márcia Sickel e esse é o Diálogo Saudável. Nesse podcast a gente fala sobre tudo que pode tornar a sua vida melhor. Nós queremos te ajudar a assumir o protagonismo do cuidado com a sua saúde física e emocional e prevenir doenças. Então vem com a gente, vem adotar um hábito saudável e ter mais qualidade de vida e bem-estar. A procura por homens aos consultórios médicos, atendimentos de saúde e prevenção a doenças é muito menor quando comparado ao de mulheres. Para vocês terem uma ideia, um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia revela que a expectativa de vida das mulheres em relação aos homens é de 7 a 8 anos a mais. Tem mais dados também. O Sistema Único de Saúde, o SUS, confirma que 1.200.000 mulheres procuraram atendimento ginecológico no primeiro semestre de 2022. Comparado aos homens, essa busca foi de apenas 200.000. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde do homem. E eu te pergunto, onde é que você, homem, quer estar daqui a 10 anos? Descobrindo uma praia deserta, revendo os amigos de longa data, realizando uma grande conquista profissional? Qual é o seu plano e qual é o seu objetivo? Bom, se é qualquer uma dessas escolhas, então comece a se cuidar hoje mesmo. Por isso, o nosso bate-papo hoje é com o Dr. Fernando Meyer. Bem-vindo, doutor. Dr. Fernando é especialista em urologia, mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná, Fellow em Uro-Oncologia pela Wayne State University, nos Estados Unidos, e professor titular de Urologia e Cirurgia Minimamente Invasiva da PUC Paraná. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Márcia. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Doutora, minha pergunta é, por que essa resistência dos homens em buscar os consultórios médicos? Então, isso é um assunto que já nos traz preocupação de muito tempo, né? Como você mostrou, dados não só da Sociedade Brasileira de Urologia, mas como do SUS. Isso é uma questão de anos que vem acontecendo, os homens sempre procurando bem menos, né? Não só auxílio médico, mas prevenção, que acho que hoje o mais importante quando a gente fala de saúde é prevenção. E a gente vê com bastante preocupação esses dados, porque nós vemos que 5, 6 vezes mais mulheres procuram um ginecologista do que o homem procura o urologista. Sim. E nós temos doenças que são extremamente prevalentes, né? Como o câncer de próstata, por exemplo, né? Dados do INCA desse ano mostram que serão mais de 70.000 novos casos de câncer de próstata, com praticamente aí 15 a 18 mil óbitos, né? Isso só no Brasil. Então, é considerado hoje o câncer mais incidente no homem se nós afastarmos o câncer de pele. E é o segundo que mais mata. E é um câncer que, se diagnosticado em uma fase inicial, nós temos mais de 90%, 95% de chance de cura. Então, acho que existe uma questão ainda de preconceito que já mudou muito, né, com todas as campanhas que vêm sendo feito, não só com os órgãos governamentais, mas não governamentais. A própria Sociedade Brasileira de Urologia bate muito nessa tecla. Isso tem mudado. E a gente tem visto que as próprias mulheres têm levado os homens ao consultório, né? Então, as esposas, namoradas, parceiras levam o homem ao consultório. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade do homem, já passou dessa época. Então, o senhor acha que medo e desinformação também? Eu acho que a desinformação hoje ela é menor do que era provavelmente há 10, 20 anos, né? Nós não tínhamos acesso que nós temos a informações, redes sociais, mas eu acho que o medo ainda continua sendo o principal fator do homem não procurar. E o medo por vários motivos, né? O medo propriamente dito do exame, do toque, que é um exame extremamente simples, que dura em torno de 5 segundos. Ele não é doloroso. Acredito que ele seja muito menos desconfortável do que é o exame ginecológico na mulher. E é o medo também do homem dele descobrir, né? O homem tem aquela questão do machismo, dele ser talvez o responsável pela família, ele tem medo de descobrir a doença.
E com esse medo ele acaba não procurando, né? E postergando o diagnóstico, que para nós, urologistas, é muito ruim. E não é, a gente está falando aqui do câncer de próstata, que é seríssimo, mas existem muitas outras doenças que também podem ser evitadas ou tratadas precocemente, né? Se buscar antes os consultórios médicos. Com certeza. Quando se fala em saúde do homem, se liga muito a câncer de próstata, né? E o câncer de próstata ele passa a ser mais comum a partir dos 50 anos. Mas nós sabemos que os homens, eles têm outras doenças que ocorrem já numa fase muito anterior a isso, né? Então, por exemplo, o câncer de testículo, né? É um câncer que ocorre em homens jovens, homens de 15 a 35 anos. Nossa. Né? E que pode ser descoberto através do autoexame. Como a mulher faz da mama, o homem pode fazer o autoexame do testículo, né? Um órgão que fica externo ao corpo. Então é fácil de se diagnosticar. Mas muita gente não sabe disso. Questão de infertilidade, se acha que muitas vezes a maior parte das causas de infertilidade conjugal é feminina. E a gente sabe que é metade. A questão de disfunção erétil, né, a famosa impotência sexual, ela ocorre em várias fases. Claro que ela é mais comum também após os 50, 60 anos, mas ela tem ocorrência a partir dos 20, 30 anos. Né? O que a gente chama, o leigo chama de andropausa, né? Nós urologistas não usamos esse termo, porque diferente da mulher, a mulher tem uma pausa da produção hormonal. O homem não tem essa pausa, então nós não utilizamos o termo andropausa. O homem tem uma diminuição, que ela é lenta e gradativa da produção de testosterona. Então nós utilizamos um termo que é DAEN. DAEN é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que também começa a ocorrer a partir dos 40 anos e variando de homem para homem, isso pode acontecer antes ou depois. E aí existe a própria hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, que é muito mais comum do que o câncer de próstata, que traz distúrbios na micção, dificuldade para urinar, levantar várias vezes à noite, ou o paciente ter urgência para urinar. O próprio cálculo renal, que também ocorre nos homens, né? Outros tipos de câncer dentro da urologia, câncer de rim, câncer de bexiga. Então nós temos uma série de fatores, câncer de pênis, né? Que muita gente nem sabe que existe, né? Aqui no Nordeste do Brasil, uma região que é bastante epidêmica em relação ao câncer de pênis, porque ele está muito relacionado à questão socioeconômica, cultural, a questão de higiene, né? da região do pênis. Então a falta de higiene leva ao câncer de pênis. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho, tirar o foco do câncer de próstata, ele continua sendo muito importante, mas nós precisamos tirar o foco sabendo que o homem tem várias outras doenças, né, que precisam ser tratadas, a própria questão cardiológica, né? Então nós temos a questão vacinal, que o homem não se preocupa tanto quanto a mulher. Quero falar das vacinas, mas antes eu queria entrar de novo no DAIM agora, que é o termo acabei de aprender. Nós falamos no episódio anterior sobre menopausa, sobre climatério e os sintomas que vêm envolvidos. Com relação aos homens, apresenta sintomas também? Dá para ele perceber que está na hora de procurar, que está entrando nesse processo? Dá. A grande questão é que esses sintomas eles são comuns a outras situações, né? Então, o homem não achar que aquilo é, entre aspas, andropausa. O que ocorre com a diminuição da testosterona? Então, o homem ele pode ter desde distúrbios sistêmicos, como, por exemplo, alteração de humor, insônia, como sintomas relacionados à questão sexual. Então, diminuição da libido, alteração da ereção, né? Ele passa a ter disfunção erétil, ele tem perda de massa muscular, ele começa a ganhar aquela famosa barriguinha, que é o aumento da circunferência abdominal. Então, são vários sintomas que caso ele comece a sentir, ele deve procurar o seu urologista para fazer uma dosagem hormonal. O que não se deve fazer é o exame de hormônio, estando normal, ele fazer o que a gente chama lá, vou fazer uma modulação hormonal. Isso para nós não existe. Ou existe a reposição, existe a presença de sintomas associada a um nível hormonal baixo. Aí esse paciente tem indicação para fazer a reposição hormonal. O que eu quero dizer com isso? Se vem para mim um paciente no consultório, tem sintomas de diminuição da libido, diminuição da função erétil, alteração de sono, memória, irritabilidade, mas o hormônio dele, a dosagem hormonal dele está normal. Eu não devo repor. E ao contrário, a mesma coisa. Se ele tem um nível hormonal baixo, mas ele não tem sintoma nenhum, eu também não devo repor. Então é muito importante saber isso. A reposição ela deve ser feita com associação de sintomas e um nível hormonal baixo. Tanto que esse ano saiu uma
uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina proibindo a reposição hormonal para fins estéticos, para fins de ganho de performance, principalmente esportivo. Então a gente não deve usar a reposição hormonal porque ela obviamente tem riscos, né, em vários outros sentidos, aí, hepáticos, mesmo da próstata, então a gente tem que cuidar em relação a isso. Entendi. Você falou da vacina. Tem, então, um calendário de vacinação para homens também? Existem, obviamente, além daquelas vacinas que nós já devemos fazer, né, durante a infância, existem algumas vacinas que são importantes, né, não só para homens, para mulheres, mas, por exemplo, a vacinação para hepatite B, né, então, se renovar essa vacina, né, a cada 10 anos. Para meninos, a questão da vacina contra o HPV, que é o papiloma humano vírus, que é o responsável nas mulheres por grande parte do câncer do colo de útero. Então, essas lesões nos homens, os famosos condilomas, né, que são causados pelo HPV, dificilmente eles vão causar câncer de pênis no homem, né, ou alguma outra alteração. Ele vai aparecer como uma verruga genital, na maioria das vezes. Mas a transmissão disso para a mulher pode levar ao câncer do colo de útero. Então, essa vacinação ela é extremamente importante para HPV. Já existe isso no SUS, existe também nas clínicas particulares. Hoje existe a vacinação nonavalente, que ela pega vários subtipos do HPV. E uma outra vacina que é extremamente importante é a vacina para o herpes zoster, né? Então, o herpes zoster é o mesmo vírus que causa a varicela. Então, aqueles homens que tiveram varicela na infância, eles podem ter uma reativação desse vírus na fase adulta e desenvolver a herpes zoster. A herpes zoster é um quadro extremamente doloroso, pode se levar dias, semanas, meses, né, do quadro de dor, pode trazer sequelas neurológicas. E hoje nós temos vacina, né, para isso, que deve ser feito tanto para homens como para mulheres a partir dos 50 anos. E a partir dos 15 anos naqueles que são imunocomprometidos, ou seja, pacientes que sejam transplantados, pacientes que usam imunossupressores, pacientes com HIV. Então, esses pacientes devem fazer de maneira mais cedo. Então, o homem também deve se preocupar com essa questão das vacinas, porque existem, como a gente citou aqui algumas, né, existem várias vacinas que devem ser feitas para proteger para essas outras doenças. Então, qual que é a idade ideal para o homem procurar o urologista pela primeira vez? Veja, a gente tem tentado mudar também essa cabeça do homem de procurar o urologista a partir dos seus 45, 50 anos para ver a próstata, né? Como eu falei. Quando percebe alguma coisa, Quando percebe né? alguma coisa e na maioria das vezes a mulher insiste que vá, né? Porque a questão da próstata, dos sintomas urinários, ele ocorre de maneira lenta, gradativa. Então o homem não percebe, não é uma mudança brusca do dia para a noite. Mas a mulher percebe que ele está levantando mais vezes à noite, está atrapalhando o sono dela. Tem a questão da queda, né? Ele pode cair, luz apagada, fazer uma fratura de fêmur. E ela começa a perceber isso, ela começa a insistir que ele vá, né? Ou ela se atenta muito mais a essas questões de prevenção e acaba levando o homem. O homem, a gente precisa lembrar que ele tem essas alterações, principalmente dentro da urologia, desde a infância, né? Quando começa com a fimose, que pode incomodar e vai incomodar, principalmente numa fase adulta. Tem questões do testículo, como eu falei, o câncer de testículo de 15 a 35 anos. Questão de varicocele, que são aquelas varizes na veia do testículo, que pode levar à infertilidade e dor. Então, eu acredito que o homem procurando já na puberdade, como a mulher faz quando tem a sua primeira menstruação, né? Seria interessante por quê? Porque a gente vai poder fazer o diagnóstico dessas questões de fimose, varicocele, se os dois testículos estão na bolsa, que é o que a gente chama da criptorquidia. Nós vamos poder esclarecer questões de vacina para HPV, questões sexuais que muitas vezes o menino tem, né, nessa fase, está se descobrindo na questão sexual. E ele vai criar um vínculo com o seu urologista, né? Como a mulher cria com o ginecologista. E aí, a partir disso, o urologista passa a ser o médico do homem, né? Eu vejo isso muito no consultório. Hoje mesmo, o paciente liga, eu preciso de um psiquiatra para minha esposa, o senhor pode indicar? Né? Então, ele sente confiança. Então, quanto mais cedo ele começar, eu acho que é mais interessante, né? A gente vai ensinar ele a fazer o autoexame do testículo nessa fase de puberdade. Caso ele
vem a casar, né, nessa fase, a gente vai fazer exames pré-nupciais que são importantes, né, e aí incluem exames de IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, o espermograma para ver a fertilidade dele, e aí exames que vão fazendo parte dessa rotina e conforme a idade vai avançando, a gente vai direcionando para as doenças que vão ocorrendo, como a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. E a gente falou aqui que as esposas levam os maridos, as mães vão levar os filhos agora também, né? Vamos aproveitar. A gente abriu lá nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas para que as pessoas que acompanham a gente, os nossos podcasts, que fizessem algumas perguntas. Eu perguntei aqui quando que deve ir já, qual é a idade ideal, mas tem uma pergunta aqui de que exames deve ser feito a partir dos 25 anos? Então, 25 anos vai entrar nessa idade do homem adulto jovem, em que a gente tem a preocupação se ele tem ou não a fimose, se isso lhe incomoda, e não precisa ser só a fimose, né? Que quando o homem não consegue expor a glande, a cabeça do pênis, mas ele pode ter o excesso de prepúcio, e isso pode ter infecções, principalmente por fungo, e é extremamente desconfortável, chato, pode transmitir para sua parceira. Tem a questão da varicocele, é uma idade que, se descoberto, a gente pode tratar cirurgicamente e se isso estiver trazendo uma alteração da fertilidade. Então, homens que estejam aí com 25 anos, 30 anos, é uma idade que provavelmente está pensando em casar, depois mais tarde ter filhos, mas quanto antes a gente tratar a varicocele, melhor. Tem a questão da prevenção das ISTs, então dessas indicações, principalmente de vacina de HPV, e exames que daí nós fazemos de rotina, que são exames aí para ver função renal, exame de urina, então faz parte dessa avaliação do homem mais jovem. E a periodicidade, doutor? Porque a gente sabe, né, as mulheres procuram todo ano ir no ginecologista, fazer os exames, mesmo que seja consulta de rotina. Para os homens é interessante também isso, e a partir de que idade? Eu acho que exatamente uma vez por ano seria o ideal, né? Porque a gente sabe que, principalmente quando nós não temos sintomas, quando nós não temos doenças, o tempo passa mais rápido, né? Então, é muito comum você falar, precisa voltar em 1 ano. Aí o paciente volta em 3, 4 anos e fala, não pensei que passou tanto tempo, não estava sentindo nada. Então, para a gente manter essa rotina, até para que isso se crie um hábito, né, para o nosso paciente, o ideal é que ele venha uma vez por ano, né? E aí a gente pode ver toda essa questão desses exames de rotina, a gente pode ver, conforme a faixa etária dele, quais são as doenças prevalentes que a gente precisa estar cuidando, para quando ele chegar lá a partir dos 40, 50 anos, quando começa a preocupação maior principalmente em relação à próstata, ele já vai ter criado essa rotina, né? Então vai ficar muito mais fácil para nós fazermos diagnóstico precoce, principalmente do câncer, como eu falei anteriormente, para a gente pegar isso em uma fase bastante precoce, com chance de 90%, 95% de cura. Então acho que a partir do início da puberdade, né, quando o homem começa a ter ali as primeiras manifestações, né, principalmente os caracteres sexuais secundários, então pelo na região genital, ele começa a ter desejo sexual, a questão da ereção. Eu acho que já é o momento de levar o menino como a menina vai ao ginecologista, né? Para ele ganhar essa confiança e criar esse hábito. Eu acho que isso é extremamente importante. Acabou de sair do pediatra, o primeiro médico, o ideal é o urologista. Tem mais uma pergunta aqui, que veio das redes sociais também. Algumas instituições, como o INCA, não recomendam exames de rastreio para a próstata. Qual é a sua orientação sobre isso? Então, primeiro, para entender o que é o rastreamento, né? Ou em inglês o screening que a gente usa. O rastreamento é a busca pela doença, no caso o câncer de próstata. Então, o que é essa busca? É fazer o toque e o PSA, né? Algumas instituições, e aí se inclui o INCA, infelizmente tomam algumas atitudes inadequadas, como ser contra o rastreamento. Essa já foi uma questão bastante debatida mundialmente há muitos anos, mas que nos últimos 5 anos ela praticamente foi sanada. Por quê? 2 motivos. Nós temos inúmeros estudos mundiais com mais de 20 anos de acompanhamento de pacientes, são estudos principalmente escandinavos, porque lá é uma incidência muito grande de câncer de próstata. E esses estudos foram mostrados, principalmente ano passado, foi mostrado um estudo com 20 anos de follow-up, ou seja, de acompanhamento, mostrando que o rastreamento, ele não só faz o diagnóstico precoce, ele diminui a mortalidade.
Então isso é extremamente importante. E um outro dado que é contra a essa questão do INCA é, em 2012, um órgão não governamental dos Estados Unidos, chamado US Task Force, recomendou que os médicos americanos não fizessem o screening, o rastreamento. Então parasse de se fazer PSA e toque, só se fizesse naqueles pacientes que tivessem sintomas. E lá nos Estados Unidos, como a medicina é um pouquinho diferente daqui, aqui nós podemos ter uma busca direta pelo urologista, né? Então o homem, se ele quiser me procurar, fazer o exame de próstata, ele liga no meu consultório, vai lá e faz. Nos Estados Unidos a medicina é um pouquinho diferente, ele tem que ir em um clínico geral, né? Para esse clínico encaminhar para um urologista. E aí o que se recomendou é que esses clínicos parassem de fazer o rastreamento. E essa medida foi catastrófica. O que aconteceu em 2017, 5 anos depois dessa medida? Se viu que aumentou em 30% a 40% a mais, né? Houve um aumento de 30% a 40% no câncer e principalmente nos cânceres de próstata mais agressivos, ou seja, aqueles pacientes que deixaram de fazer o diagnóstico em 2012, quando fizeram em 2017, eles já estavam em uma fase da doença que não tinha mais cura. Então isso caiu como uma bomba nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade, faz 20 anos que eu participo todos os anos do Congresso Americano, é o maior congresso de urologia do mundo, com 20 mil congressistas. Eu estive em 2012, isso foi muito ruim, porque a Associação Americana de Urologia foi totalmente contra essa recomendação desse órgão não governamental, mas eles utilizaram isso. E aí, em 2017, isso se reverteu. E de 2017 para cá, essa reversão foi tão grande que, para você ter ideia, Márcia, até ano passado, a Associação Americana de Urologia ela recomendava que os homens fizessem, então, esse rastreio dos 55 aos 69 anos. Né? Ela tinha encurtado um pouco. E esse ano, em maio desse ano, no Congresso Americano, a recomendação mudou novamente. E qual que é essa recomendação? Que todos os homens façam a partir de 45 anos. Então, se algum homem estiver aqui, né, em dúvida, a partir de que idade eu devo procurar o urologista, todos os homens, a partir de 45 anos, devem fazer o rastreio. E naqueles homens que têm fatores de risco. Quais são os fatores de risco? História familiar, pai ou irmão, principalmente, são os de primeira geração, os mais importantes. Esse histórico familiar aumenta de 3 a 5 vezes a possibilidade desse homem ter câncer de próstata. E a raça negra, né? Nós sabemos que a raça negra tem uma alteração genética que leva a um risco maior do câncer de próstata, assim como nós, brancos, temos maior chance do que os amarelos. Então, os orientais têm menos chance de ter câncer de próstata. Então, quem tem histórico familiar, principalmente pai ou irmão, raça negra e mutação genética, que isso a gente só vai saber testando, né? São testes mais recentes, deve-se fazer a partir dos 40 anos. Então, para você ter uma ideia de como essa mudança de 2012 para cá foi tão importante, e infelizmente a gente vê instituições sérias, importantes para nós no Brasil, como o INCA, né? E como o Ministério da Saúde, fazendo recomendações que vão contra o que as principais sociedades de urologia do mundo estão pregando. É contra o que a gente fala sempre da prevenção, né? A gente Exatamente. fala tanto em prevenção, procurar os consultórios, fazer os exames regularmente, e aí vem totalmente contra. Quando a gente está conseguindo mudar a cabeça do homem dele procurar, e vem um desserviço desse, né? Mas felizmente a Sociedade Brasileira de Urologia agiu rapidamente em relação a essa deliberação do INCA. E nós estamos muito tranquilos em relação a isso, porque, como eu falei anteriormente, são estudos extremamente robustos, né? A gente não está falando de um estudo com 100 pacientes, 500 pacientes, nós estamos falando com estudos de 200, 300, 500 mil pacientes que foram acompanhados por 20 anos. Né? Porque a gente sabe como o câncer de próstata ele evolui lentamente, não adianta eu acompanhar um paciente por 2 anos ou por 5 anos. Eu preciso acompanhar ele por 20 anos, porque é o tempo, normalmente, que se ele, a partir do momento do diagnóstico, se ele não fizer nada, até o óbito, normalmente são 15 anos. Então, eu preciso acompanhar esse paciente pelo menos por 15 anos. E esse estudo já tem 20 anos, né? Que é o estudo chamado PCPT. Então, é um estudo extremamente importante que todas as sociedades do mundo usam contra esse argumento. Perfeito. Bom, doutor, aqui a gente sempre pede para os nossos entrevistados deixarem para a gente A gente pede para as pessoas mudarem o hábito. Então, o senhor hoje, qual é o hábito que o senhor aconselharia as pessoas que estão nos assistindo a mudar hoje, começar hoje?
Eu acho que existem vários hábitos, né, que a gente precisa mudar, hábitos tanto de dieta, de sono, de atividade física, que a gente não conversou, que é extremamente importante que os homens façam, né? Temos tempo ainda, vamos conversar. Atividade física eu acho uma coisa... Eu sou até suspeito a falar porque eu adoro atividade física, né? Eu faço de 6 a 7 vezes por semana, eu faço triatlon, eu faço ciclismo, eu corro, né? Já participei de várias corridas aqui da Unimed. Então, eu acho que a atividade física ela tem o bem-estar físico e mental. E ela já tem vários estudos, né, falando da prevenção em relação a doenças cardiovasculares, que isso a gente não tem mais dúvida, né? Então, redução de peso, de glicemia, de níveis de pressão arterial, de colesterol, mas também de câncer, né? A gente sabe que vários tipos de câncer estão relacionados à falta, né, de atividade física, e quando se tem essa atividade física, esses pacientes respondem melhor ao tratamento. Então, acho que esses hábitos, né, uma dieta saudável, né, obviamente a gente não precisa ser extremista, mas a gente sabe que tem substâncias que fazem mal, né? A gente sempre fala dos 3 pós brancos aí que fazem mal, né? Sal, açúcar e farinha, né? Então, cuidar com isso, né? Aumentar a ingesta de legumes, de frutas, né? Então, isso acaba mudando. Ter lazer, né? Ter tempo com a sua família, com os seus filhos, com os amigos. Então, isso faz parte de saúde física e mental. E aqui, como a gente está falando de saúde do homem, Márcia, talvez o principal hábito que eu gostaria que os homens mudassem é ter o seu urologista como o médico do homem, né? Que ele pode ir lá trocar uma ideia, pedir uma indicação de um psiquiatra, de um cardiologista, que ele possa trocar uma ideia, que ele possa desabafar, né? Nós médicos temos um pouquinho aí de psicólogos também. Então, acho que esse seria a principal mudança de hábito do homem, né? É ele procurar e ter o seu urologista de confiança como o médico que ele vá uma vez por ano. Se ele fizer isso, ele vai prevenir inúmeras doenças. A gente falou aqui de vacinas, a gente falou de autoexame, a gente falou de exames laboratoriais, né? E ele vai ter essa assistência periódica. Acho que esse é o fundamental para que o homem chegue daqui a 10 anos naqueles momentos aí que você falou. No que a gente sugeriu, né? Exatamente. Vamos descobrir uma praia deserta, vamos começar um novo projeto. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelas informações. E você que acompanhou a gente até aqui, olha, eu espero que você, homem, tenha se inspirado, né? Tenha entendido essas informações e vá buscar uma saúde melhor, uma melhor qualidade de vida. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também pela sua companhia. Continue acompanhando as nossas redes sociais, porque a gente sempre vai trazer informação atual e de qualidade aqui para vocês, tá bom? Até breve.